Tudo ok aí, pessoal do IB? Tranquilo? Estava fazendo só aqui uns ajustes, tá bom? Pessoal, são os ajustes para ficar bem legal a aula, tá bom? Boa noite a todos, professor Daniel Colares, aqui na área. Quero agradecer primeiramente a presença de todos, tá? Hoje a gente vai fazer aquela aula inaugural aqui, um processo bem legal, bacana para você, que o IB trouxe para você, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre raciocínio lógico, certo? Raciocínio lógico. Aqui, pessoal, né, a gente tem aqui alguns concursos, né, que o IB vai participar, né, que ele participa ou participou, né, a gente está trazendo essas ideias para vocês aqui, né, essa aula hoje é uma aula gratuita para todo mundo, tá bom? Mas eu espero que vocês fiquem até o final, tá ok? Porque a gente tem muita coisa boa para falar, tá bom? E a gente espera que esse ano seja o ano dos concursos, né? A gente está precisando trazer esse processo aqui para você. E o IB, né, com muito tempo eu trabalho aqui, né, aqui a gente traz sempre essas aulas, né, online de graça aqui para que você comece a conhecer nossa plataforma, os professores, né. Eu estou aqui há muito tempo na casa, tem alguns alunos aqui que já trabalharam aqui comigo, né, aqui no processo, e eu fico muito feliz em estar de volta aqui e trabalhar de uma forma bem bacana para vocês, tá bom? Aqui nós estamos aqui algumas das nossas aprovações, né, nos últimos anos que a gente vem aprovando esses alunos, tá? O curso, pessoal, né, a gente vai fazer um curso, tá? Eu vou fazer um curso exclusivo para o IB, tá bom? A gente vai fazer um curso de matemática e possivelmente também um curso de raciocínio lógico, né? Esse curso ele vai ser um curso geral, tudo bem? É um curso que a gente vai, vamos dizer assim, trabalhar várias bancas, né? A gente sabe que ultimamente, né, principalmente no interior, né, a Consulpan, ela vem trazendo essa ideia, né? Vem trazendo a ideia na maioria dos concursos, mas a gente não, o nosso curso ele vai ser um curso bem geral, né, aplicado em todos os concursos. A gente vai trazer, vamos trazer questões da OCP, né, vamos trazer questões da URCA, né, de todas as bancas que ultimamente vem fazendo concurso no interior, e vai ser um curso bem bacana, bem legal, e eu vou apresentar para vocês hoje como vai ser a ideia do curso, né. Hoje a gente vai trabalhar raciocínio lógico, e eu garanto, quem ficar até o final da aula já vai ter uma base bem bacana de raciocínio lógico, tá bom? Essa aula aqui eu construí com o maior carinho, é como eu falei para o Leonardo, né? Falei assim, Leonardo, eu construí uma aula hoje com muito carinho, com muito amor mesmo, e vocês vão ver que vai ser uma aula que vocês vão sair assim, bem legal, assim, bem bacana, bem se sentindo muito bem, tá bom? Participem, né? Façam as perguntas, tá? Vamos assim, respeitar um pouquinho, né? Às vezes eu vou estar olhando aqui né? Vou estar olhando aqui, né, os comentários, né? A gente vamos tentar manter um padrão de organização bem bacana. A gente já tem 105 pessoas na live, então, assim, eu preciso que isso seja de uma forma bem legal. Alguém está com o microfone ligado aí? Dá uma olhadinha que está com o microfone ligado, tá bom? E aí, pessoal, perguntem, tirem as dúvidas, né? Não é porque seja uma aula que vai ser uma aula de apresentação do nosso curso que você não vai fazer as perguntas. Eu vou estar aqui com o maior carinho para responder, tudo bem? Como sempre fiz e como sempre vou fazer, porque eu tenho um carinho muito especial pelo IB Concurso, tá bom? Então vamos lá, né? Eu apresentei para vocês aí alguns slides, né? Algumas coisas. Como vai funcionar o nosso curso, tá bom? O nosso curso, pessoal, ele vai ter teoria e exercícios, tá bom? Eu vou estar altamente ligado nos concursos. Eu sou altamente ligado nisso. Eu não trabalho só aqui no IB, eu trabalho em vários outros concursos, né? Eu tenho exatamente 16 anos de concurso, né? Então, assim, eu tenho muito tempo. Trabalhei em vários cursos, trabalhei aqui em Fortaleza, né? Trabalhei em Fortaleza, nos grandes cursos aqui de Fortaleza. Hoje o online pegou mesmo, né? O presencial praticamente acabou, né? Até aqui em Fortaleza, né? O IB sempre me deixou muito aberto para falar isso, né? Hoje eu trabalho, por exemplo, eu trabalho no Tiradentes concurso, né? Que é muito conhecido aqui em Fortaleza. E a gente está sentindo a dificuldade de alunos presenciais, porque o online tomou conta do processo, né? E a gente precisa acostumar isso. Eu vou fazer um curso muito bacana, muito legal, muito exemplificado e com muitas questões, tá bom? Vai lá, liga pro pessoal do IB, né? Tá aí a gente tem o nosso Instagram aí, tem tudo bonitinho. Você vai ter acesso total à plataforma, a todas as minhas aulas, não só a do curso, né? De todas as aulas. Por exemplo, essa live, ela fica gravada, ela fica lá na plataforma. Se você quiser assistir novamente, tirar as dúvidas, ela vai estar lá na plataforma. Então, dá uma ligada lá para o Central de Atendimento do IB, né? E tenta adquirir o nosso curso aí. Tudo bem? Olha, o curso é novinho, tá? Ele está sendo gravado agora mesmo. Terminou essa aula aqui, ó, já vou gravar uma aula do curso, entendeu? Então, o processo está andando, tá? Beleza? Um pouquinho de paciência, pessoal, porque quando a gente grava, né, como eu estou gravando um curso novo, para ela subir a plataforma, os meninos vão dar uma olhada para ver se tem alguns processos, tá? Beleza? Legal. Tudo bem? Ok? Tudo bem? Tudo tranquilo? Legal? Vamos lá começar?
Beleza, beleza, tá? Deixa eu mostrar aqui mais um pouquinho aqui, alguns slides que ainda tem, ó. O curso funciona com simulado, com revisão final, e olha bem, ó, bem importante, tá? Você adquire o nosso curso e ele tem 1 ano de plataforma, tá bom? 1 ano para você lá, ó, fazer o que você quiser, trabalhar em vários concursos, né? Tá bom? Então, esse é o processo. E tá aí, pessoal, quem quiser ir comprar agora o curso, ele tá aí o seu QR Code aí, fala com os meninos também, dá uma conversada com eles aí no online, tá bom? Eles vão te atender com o maior carinho do mundo, tá? Aqui, pessoal, né, eu vou logo fazer isso, né, o Leonardo me conhece bem, eu vou me antecipar nesse processo. Eu não sei valor, eu não sei nada. Eu confio tanto no pessoal do IB, que é com eles esse processo, tá bom? Então, tá com dúvida, valores, tal, quanto é que vai ser o curso? Nem adianta perguntar aqui nas mensagens, porque eu não sei, tá bom? Eu não sei mesmo. Eu sou apenas a pessoa que executa o curso, tá bom? Com o maior carinho do mundo, estou aqui para responder todas as perguntas, mas não pergunto do financeiro, que aí é com o doutor Leonardo, tudo bem? E o pessoal lá do marketing do curso, tá? Com o maior carinho do mundo, tá bom? Beleza? Não estou querendo ser, né? Então, tá aqui um pouquinho das nossas apostilas, tá bom? O processo. Esse é o nosso professor Leonardo, tá bom? Dono do curso. Cara muito bacana, muito legal, tá bom? Ok? E aí, algumas apostilas que são oferecidas pelo curso, tá bom? Provas gabaritadas, cadernos de questões, tudo isso, pessoal, tudo isso aí está na plataforma, tá? Tudo está lá, para você, disponível, né? Você vai lá, abre a plataforma, tá com dúvida? Os meninos da plataforma vão te explicar o processo todinho, bem bonitinho, tudo bem? Todo esse processo vai estar lá. Simulados, correção de simulados, por exemplo, os meus simulados, eu tanto faço o simulado aqui, como eu também faço a correção dele, né, e coloco lá comentado para vocês também, tudo bem? Tudo isso vai estar lá dentro da plataforma, tá? E aí, quais são as disciplinas, né, que a gente vai aqui agregar no curso, né? Por exemplo, a turma básica de Barbalha aí, por exemplo, ó, português, matemática, informática, direito administrativo, direito constitucional e conhecimentos sobre Barbalha, né? Que possivelmente será meu grande amigo Brando, tá bom? Professor Brando, tá ok? Então tá aí, ó, o curso de Barbalha, quem quiser participar do processo. Eu já vi um valor aí, tá? Eu não vou, como eu falei para vocês, não vou me atentar a esses valores aí, não. Tudo bem? Beleza? Tudo bem? E aqui, pessoal, revisão final, simulado final, né? Tudo nesse processo aí, tá bom? Tá aí a central de vendas, tá? O WhatsApp para vocês. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo tranquilo? Alguma pergunta? E lembrando, tá? Vou brincar com vocês, tá bom? Para ela ficar bem leve. Nada de financeiro, por favor, tá bom? Financeiro só se for matemática financeira, eu respondo, tá ok? Beleza? Tudo bem? Vou trocar o slide, porque agora eu vou vender o peixe que eu sei vender melhor, tá bom? Quem quiser comprar esse peixe, agora eu vou começar a vender, tá? Só um instantinho, tá? Só uma troca de slide aqui bem rápida, tudo bem? Fiquem aí, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Beleza? Vamos começar. Tudo bem? Deixa eu baixar isso aqui. Isso aqui também tá fora. E agora eu vou mostrar para vocês aqui a minha janelinha, tá? Compartilhar. Bora lá? Beleza, legal, legal. Tudo bem? Pessoal, microfone, tudo ok? Tudo bonitinho? Joinha aí no microfone, tudo legal? Beleza? Vamos lá, tá? Ah, né? Mais uma coisa, tá bom? Eu sei que vocês estão em várias regiões, né? Em várias regiões, o IB, ele, né, tá em todo o interior aí, né? Todo o processo aí. Tem alunos que eu conheço que Xaramubim aí, de vários lugares. Depois, se vocês quiserem colocar o local onde vocês, né, estão assistindo a aula, fica muito legal, porque a gente cria essa interatividade aqui. Eu vou conversar muito pouco sobre isso. A interatividade a gente deixa para o final, tá bom? Olha aí, ó, Luiz Corrêa, Piauí. Ricardo Feira. Eu acho que o Ricardo já participou das nossas aulas aqui, eu tenho quase certeza, tá bom? Guaramiranga, passei um ano novo em Guaramiranga, viu? Esse ano estava lá, assistindo a queima de fogos em Guaramiranga, muito bonita, inclusive. Tudo bem? Legal, legal, bacana, muito bom, né? Beleza, daqui a pouco eu falo um pouquinho da onde eu trabalhei esse processo. Vamos para a aula, tá? Vamos para a aula. Ó, vamos fazer o seguinte, para ficar muito bacana, certo? Na hora da aula é hora da aula. Eu não quero ver ninguém segurando o celular em casa. Eu não quero ver ninguém colocando coisa aqui no chat, tá? Eu não quero fechar o chat, tá bom? Então, vou deixar ele aberto, tá? É aula, certo? Nosso propósito aqui é aula, né? É o Ricardo, nosso aluno. Isso, beleza, beleza. Eu estava lembrando do Ricardo de algum lugar, tá? Beleza, vamos lá começar? Nossa aula hoje, olha aí, ó, presta atenção. Daqui a pouco eu vou ler aí onde vocês estão, tá bom? Daqui a pouco, tá? Vamos lá. Segura aí um pouquinho agora, segura, tá? Vamos lá, presta atenção, ó. Nossa aula hoje, ó, conceito de proposição, proposição simples, proposição composta, tabela verdade e conectivos lógicos. Claro, pessoal, eu não vou falar
de todos os conectivos, tá bom? Eu vou explicar para vocês como é a estratégia que você utiliza para você guardar as tabelas verdades, para guardar os valores, verdadeiro, falso, tal, né? Eu vou criar essa ideia para você. Então, hoje você vai sair daqui com essa base já feita. Então, arregala os olhos bem aí, ó, se concentra bem legal mesmo, porque a aula de hoje ela vai ser interessante, principalmente para o pessoal que vai fazer concursos que caem em raciocínio lógico, essa parte do raciocínio lógico, tá? Daniel, o que eu estudaria depois daí? Bem, depois daí, no nosso curso, o que é que você vai estudar? Por exemplo, equivalências, negações, diagramas lógicos, tudo bem? Então, seria um segundo momento, vamos dizer assim. Hoje, você vai sair daqui e você vai dizer o que é uma proposição, o que é uma proposição simples, o que é uma proposição composta, como é que se calcula o número de linhas em uma tabela verdade, como é que se trabalha com os conectivos. Claro que os conectivos aí vai ser bem resumido, porque se eu fosse trabalhar os conectivos mesmo de verdade, seriam umas 2 ou 3 aulas, tudo bem? Mas hoje eu te garanto que tu já vai sair com a noção bem legal, certo? Então vamos lá, preste atenção, tá bom? Vamos para frente, tá? Olha bem. Pessoal, conceito de proposição. Bora bater um papo aqui. Com o tempo, com o passar do tempo, né, eu vim observando alguns alunos que estudavam raciocínio lógico comigo, né, inclusive hoje eu encontrei um aluno aqui em Fortaleza, né, e ele falou assim, ô, professor, aluno lá, raciocínio lógico, cara, aprendi muito bacana. As pessoas misturam muito, né, raciocínio lógico, pessoal, é uma disciplina, matemática é outra, tá, são duas coisas totalmente fora do contexto. No raciocínio lógico, quando a gente estuda a proposição, no caso que nós temos nas proposições, a gente coloca um pouquinho do português para entender algumas coisas e retira esse português rapidamente. Não confundam, né? O que você estuda a conjunção no português com a conjunção no raciocínio lógico. Que daqui a pouco a gente vai perceber isso, que é a conjunção i. Tudo bem? É diferente quando você aplica o i lá e quando você aplica aqui. Outra questão bem diferente, a questão de negação, né? A gente estudava lá, eu lembro que na minha infância estudava, vamos negar as frases, né? Vamos lá. Daniel é feliz, aí Daniel é infeliz. Calma, né? Não é assim no raciocínio lógico que a gente trabalha, tá bom? Existem regras para a gente fazer isso, né? O princípio da proposição aqui estudada vem da filosofia, né? Tá? Eu já li até uns livros sobre isso. Vou, né, me desculpa a galera da filosofia, eu não entendi, porque eu não sou um cara que estou preparado para, mas algumas partes que encaixavam a matemática ficou bacana para mim, né? Inclusive tirei dúvidas com meus amigos da filosofia, eles me explicaram um pouquinho lá do processo. Então assim, não confundam isso. E olha bem, para ser proposição, ela precisa obedecer 3 critérios, ou 3 condições, como eu coloquei para vocês aí. A primeira, uma das mais importantes, ela tem que ser, ó, deixa eu pegar minha canetinha aqui, que eu não peguei ainda, eu peguei um apontador, agora é a caneta. Vamos lá. Ela tem que ser uma frase, olha bem, ó, declarativa. Ela tem que ser uma frase declarativa, tá? Então, uma proposição, ela não pode ser uma interrogativa, ela não pode ser uma exclamativa, tudo bem? Ela não pode fazer isso, ela não pode ser uma imperativa, ela não pode ser uma sentença aberta, tudo bem? A gente fala que é uma proposição ou uma sentença fechada, tudo bem? Então, o primeiro passo, ela tem que ser declarativa, eu tenho que declarar algo. Eu vou dizer assim, ó, o curso IB é localizado no município do Crato. Seria uma fase declarativa. Estou declarando um curso chamado IB, que se localiza lá no município do Crato, né? Que é uma frase, o quê? Afirmativa, tudo bem? Como eu poderia dizer assim, ó, Daniel não é professor do curso IB. Estou declarando que uma pessoa, que não necessariamente precisa ser eu, o Daniel, um Daniel qualquer, tudo bem? Não é, na verdade, não é professor do curso IB. É uma frase, uma proposição, sentença fechada, declarativa da forma negativa. Tudo bem? Então, observa, ela pode ser afirmativa, ela pode ser negativa, mas eu estou declarando algo a alguém. Mas se eu chego e falo assim, ó, façam os exercícios, estou dando uma ordem, é uma frase imperativa. Isso não é uma proposição. Tudo bem? Que horas são? Interrogativa também não é proposição. Ok? Então, esse é o primeiro passo. Ela tem que ser declarativa. Tudo bem? 2. Ela tem que ter, pessoal, o sentido completo. Tá bom? Aqui, ó. Ela tem que ter o sentido completo. Tá? É a segunda fase. É aqui que, às vezes, eu li um livro que eu gosto muito, né, de raciocínio lógico, né, que ele fala assim, ela tem que ter o sentido completo. O que é isso? Como eu falei, ó, vamos entrar um pouquinho no português só para entender isso.
mas isso não é português, tá? É raciocínio lógico, tudo bem? Uma frase, para ela ter sentido completo, ela tem que ter o quê? Sujeito, o verbo, o predicado, não? Então chega assim, ó, o aluno foi. Aí você vai perguntar, foi para onde, Daniel? É uma frase que não tem sentido completo. Assim, o aluno foi à aula. Ah, agora você entendeu que tem um sentido completo. Tem uma ação produzida aí. Ele foi, né, à aula, tudo bem? Então, assim, o aluno foi. Fica vago, né? Fica o processo vago. Então, o sentido não é completo. Então, ela tem que ser declarativa e ela tem que ter o sentido completo. Tudo bem? E qual é a terceira condição, pessoal? A terceira condição vem da proposição mesmo, né? Vem da lógica proposicional, né? A gente tem que estipular um valor para ela, ou verdadeiro ou falso. Não podendo ser ambos, tudo bem? Ou uma coisa é verdade ou uma coisa é falsa, né? Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que, né, dar um valor lógico para ela, tá bom? Tem que dar um valor lógico para essa proposição, né? E esse valor lógico pode ser o quê? Ele pode ser verdadeiro ou falso. Tudo bem? Nunca ambos, né? Esse que eu falei, ó, ela tem que ser verdadeiro ou falso, nunca ambos, é um princípio, né? É o princípio do terceiro excluído. Tudo bem? Só tem verdadeiro ou falso. Tudo bem? E ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Princípio da não contradição. Tudo bem? Nosso curso a gente vai ver tudo isso aí detalhadamente, né? Aqui, como é uma aula mais aberta, assim, mais rápida, eu estou mostrando para vocês o passo a passo. Claro que lá vou trazer os exemplos tudo bonitinho para você. Tudo bem? Por exemplo, ó, eu trouxe um exemplo para vocês aí. Ó. O IB Concursos é localizado no município do Crato. Né? Inclusive, foi a frase que é. Ela é uma proposição, olha bem, ela é uma proposição, tudo bem? Ela tem sentido completo, ela é declarativa, ela tem sentido completo, você entendeu a ideia, né? E eu posso dar um valor lógico. Se é o curso IB mesmo que a gente está falando, que é esse que está aqui hoje presente, ele é do Crato. Então, seria uma proposição verdadeira. Tudo bem? É uma proposição verdadeira. Aqui eu tomo muito cuidado, né? Antigamente, nas provas, né? O cara dizia assim, ó, presta atenção aqui, dizia assim, ó, Ceará é a capital de São Paulo. É uma proposição verdadeira, certo? Se lá na prova ele está dizendo isso, então Ceará é a capital de São Paulo. Você não pode dizer, né? Ele vai dizer, ele vai afirmar isso para você. Bom, então, toma cuidado com essa questão de verdadeiro ou falso. A gente vai entender isso mais na frente um pouquinho, tá? Agora, olha assim, desculpa, né? Essa aqui é uma proposição, né? Que a gente chama de proposição fechada, né? É uma proposição fechada. Ou também chamado de sentença fechada, tá? Pode ser proposição ou sentença fechada. Certo? Não se preocupe com a letra, hoje ela tá feia, tá? Mas eu vou melhorar ela para vocês depois, tá bom? Beleza? Aí, olha agora, presta atenção à próxima frase, ó. Ele é o professor queridinho dos alunos. Vixe. Ele quem, pessoal? Né? Ele quem? Né? Quem é esse cara? Né? Bora lá, vamos lá. Olha as três condições, beleza? Olha as três condições, tá? Olha bem, ó. É declarativa? É. Né? Ele afirmou que ele é o professor queridinho dos alunos. Ela está completa? Sim. Tá? Ela está completa. Agora, me diz aí, eu posso dizer que essa frase é verdadeira ou ela é falsa? Diz aí para mim, vai. Fala agora, vamos conversar pela primeira vez. E aí, o que vocês acham? Eu posso classificar ela como verdadeira ou falsa? Ela é declarativa? Beleza, ela é declarativa. Ela tem sentido completo? Tem sim, tem sentido completo. Agora sim, como é que eu vou definir ela? Ela é verdadeira ou falsa? Ou eu não consigo definir ela? O que vocês acham dessa frase? E aí, vamos lá, senão a aula passa, né? O Emanuel falou que não consegue. Celiana, eu consigo declarar ela se ela é verdadeira ou falsa? E aí? Não, pessoal, não consigo. Por quê? Porque eu não sei quem é essa pessoa. Essa pessoa, para mim, é uma incógnita. Olha aqui, ó, ela é incógnita. Ela não tem o sujeito. Ela tem o sentido completo, mas eu não consigo definir ele quem. Como é que eu vou definir que uma coisa é verdadeira ou falsa se eu não sei quem é a pessoa? Tá? Nesse caso, ela passa a ser chamada uma sentença. Olha bem, ó. Ela é chamada uma sentença aberta, pessoal, aberta. Ela não é uma proposição. Eu não consigo identificar o sujeito do processo. Né? O cara vai chegar para você assim, ó, ele é o advogado do réu. Vai dizer, ele quem? Né? Eu não conheço, tá bom? Então isso é uma sentença fechada. Geralmente ele vai trazer esse tipo de situação. Ele vai dizer, ó, ele é jogador de futebol, né? Ele é jogador de futebol. Ele participou do Big Brother Brasil, tá bom? Então, beleza.
E aí você vai para baixo, ó. X mais 2 igual a 5. Bora lá. Se eu escrevesse essa expressão matemática com palavras, eu escrever x mais, a palavra mais, né? 2, a palavra 2, com acentozinho, igual a 5. Uma frase normal, com letras. Tudo bem? Era declarativa, porque eu estou afirmando que x mais 2 é igual a 5. Ela tem sentido completo. Beleza. Agora, ela é verdadeira ou ela é falsa? E aí, pessoal? O que é que vocês acham? Eu posso declarar que ela é verdadeira ou falsa? E aí? O Emanuel falou que ela é uma sentença aberta. E aí, pessoal? Pelo que eu entendi, né, Emanuel? Tá? Essa é a sentença aberta, tá? E aí? Novamente, pessoal, nós temos uma sentença aberta. Por quê, Daniel? Porque eu não consigo definir, né? Eu não consigo definir se ela vai ser verdadeira ou falsa. Por quê? Porque o x para mim é uma incógnita. Já pensou? Se eu colocar 3 mais 2 é 5, verdade. Mas se eu colocar um número diferente de 3, ela se torna falsa. E lembra, ó, eu não posso ter uma proposição verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, novamente, a condição 3 ela não pode ser estipulada. Logo, novamente, ela é uma sentença aberta. Tudo bem? Então, rapidamente, né? Quem quiser anotar aí, ó, bem devagarzinho, tá? Eu vou te dar os 4 principais, né? Que não são proposições, tá bom? Vamos lá. Exclamativas, tudo bem? Interrogativas, imperativas e as famosas sentenças abertas. Essas 4 não são proposições. Repetindo novamente, exclamativas, interrogativas, imperativas e as sentenças abertas. Essas não são proposições. Tudo bem? E aí, pessoal? Como é que tá o ritmo da aula? Tá bom? Tá tranquilo, né? Tá tudo bonitinho? Vocês estão conseguindo entender a ideia legal? Massa? Por enquanto, nenhuma pergunta, né? Está aberto para perguntas, tá? Fiquem à vontade agora. Quando eu abrir as perguntas aí, beleza. Tá ótimo. Vocês estão muito bacana mesmo, porque vocês estão obedecendo a ideia. Eu acho que vocês estão assistindo a aula mesmo, assim, bem bacana, e isso é legal. Isso é bacana, tá? E aí, quando eu abro para as perguntas, vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem. Tudo bem? Então, vamos lá, tá? Vamos lá. Fechado para perguntas de novo, tá bom? Fechado de novo. Vamos deixar assim, certo? Vamos lá. Prefeitura de Irauçuba. Tá? Vou fechar aqui a mensagem só um pouquinho, tá? Prefeitura de Irauçuba, administrador, considere as seguintes sentenças. Analisa aí, pessoal, as 3 sentenças bem rapidinho, vai. Vou te dar um minutinho aí, bem rapidinho. Vai. Vou até me calar aqui, ó. Deixa eu abrir de novo. Tô esperando, Celina, tô esperando, viu? Massa, massa. Muito bem. Bora, Celiano, tô esperando, hein? Beleza, vamos lá, tô adorando, viu? Muito massa, pessoal. Participação bacana. Eu gosto assim, eu gosto de participar. Eu quero sentir que vocês estão aqui. Eu quero sentir que vocês estão aqui na aula comigo, presencial mesmo, tá? Eu quero que vocês fiquem aqui comigo nesse esquema mesmo, tá? Bora lá, vamos analisar. Pessoal, como é que se estuda, tá? Eu vou ensinar vocês como é que se estuda, como é que, pelo menos assim, eu, o professor Daniel, estudo, né? Claro, cada pessoa tem sua forma, né? Tem sua forma de trabalhar, certo? Tem sua forma de fazer esse processo. Por exemplo, quando você vai estudar questões como essa, você precisa analisar se é verdadeiro ou falso. Se for falsa, por que é falso? Aí, pessoal, você está estudando de uma forma bem bacana, certo? A galera colocou o gabarito aí, e agora vamos lá, certo? Vamos lá. Ela foi a melhor aluna da turma de 2022. Ela quem? A gente acabou de ver, não foi um exemplo? Certo? Essa palavra aqui, ó, ela, né, tá indeterminada. É declarativa, tem sentido completo, mas eu não consigo definir quem é essa pessoa, por isso eu não consigo dar um valor lógico para isso. Logo, isso aqui é uma sentença aberta. Tudo bem? Beleza, legal. Tá? Uma sentença aberta. Ótimo, vamos lá. Mário foi o diretor do Colégio Liceu em 2020. Perfeito. Declarando
que uma pessoa chamada Mário foi o diretor, tudo bem? Sentido completo, a gente entendeu o sentido que uma pessoa é diretor de uma escola, né? A gente entendeu esse processo. Bem, se for o Mário realmente o diretor da escola, a gente poderia dizer que era verdadeiro. Se fosse um outro Mário qualquer, a gente poderia dizer que era falso. Sentença fechada, proposição. Tudo bem? Proposição. Ou sentença fechada. Tudo bem? Sentença fechada. Ok? Beleza? Legal? Muito bom, muito bom. Então vamos lá. Terceira, x mais y é igual a 2 é um número par. Não consigo definir, né? Eu posso ter x mais y dividido por 2 sendo ímpar também. Por quê? Porque eu não sei os valores de x e y. Então isso passa a ser para mim também uma sentença aberta, tá? Sentença aberta. Vamos para as opções. Todas são abertas? Não, porque nós temos a 2 como fechada. Apenas a 3 é aberta. Olha a palavra que está, ó, apenas, né? A 3 é aberta. Também não, tá? Se você for lá na D, apenas a 1 é aberta. Também não, certo? Também não. E aí quando você olha, né, trabalhando os itens, item C, apenas as sentenças 1 e 3 estão abertas. Beleza? Muito bem, pessoal. Muito bem mesmo, tá? Fácil, tranquilo, ó. Prefeitura de Irauçuba. Tranquilão, não é não? Depois dessa aula aqui, você tem que acertar essa questão. Depende muito, tá, Micael? Depende muito, tá? A gente tem que esperar o edital sair, né? Às vezes, Micael, por exemplo, a Consulpan, né, ela coloca noções de lógica, certo? Essa semana eu estava fazendo um material para um outro curso, né? E quando eu me deparei com essa expressão noções de lógica, aí eu, beleza, peraí, vou segurar aqui um pouquinho. Baixei várias provas, sempre faço isso, baixo as provas, né? Eu tenho aqui também algumas provas já baixadas, estou falando da Consulpan exclusivamente, tá? E aí eu comecei a analisar as questões que caíam de raciocínio lógico, realmente, que eles chamam de lógica, né? Que eles chamam de lógica, que a gente entende como lógica, né? Que a banca coloca noção de lógica aí, né? Fica muito aberto esse processo. E o que ele cobra geralmente, né? O que ele cobra geralmente quando ele coloca noções de lógica, ele cobra isso aqui, essas definições, uma tabela verdade, escrever, fazer a escrita simbólica, né? Transformar da simbólica para a escrita e da escrita para a simbólica. Então, assim, cai um pouquinho desse processo aí, certo? Então, assim, a gente, quando sai o edital, que ele traz noção de lógica, ele deixa muito geral. Por exemplo, cai questões de análise combinatória, que é uma questão de lógica, na verdade, tá? Então, assim, tem que ter cuidado, Micael. Deixa o edital sair, vem para o IB que a gente vai destrinchar uma coisa para você. Tudo bem? Beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos andando, tá? Nosso próximo passo, o segundo passo da nossa aula, né, que eu falei para vocês, ó, perguntas fechadas, tá? Vamos prestar atenção agora, beleza? Olha bem, quando é que uma proposição é simples e quando é que uma proposição é composta? Aqui a gente vai bater um papo bem legal, certo? Olha bem, pessoal, já ouvi muitas pessoas falarem que é a questão do verbo, mas lembra que eu comecei a aula falando o que para vocês? Verbo é português. Aqui a disciplina é raciocínio lógico. Tudo bem? Nós estamos estudando raciocínio lógico, certo? Claro, a gente sabe que o verbo de provocação, beleza? A gente consegue ver esse processo aí. Tudo bem? Beleza? Legal? Então, assim, vamos trabalhar o processo, né? A ideia de ser simples ou composta, né, está ligado a um fator que são os conectivos, tá? A presença de conectivos faz com que nossa proposição fique composta. Mas a gente tem que ter muito cuidado. Eu quero que vocês olhem a terceira frase. João, Pedro e Ana são alunos do curso de matemática do IB, certo? Olha esse I, vou até circular para você. Isso causa uma confusão imensa, tá? E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco sobre isso. Bom, Daniel, quem são esses conectivos? Pessoal, os conectivos geralmente são, olha bem, ó, o I, o ou, tá? O se, então, que também é chamado de condicional, tá? O se e somente se, tá? E o ou, tá bom? Esses são os conectivos trabalhados, certo? Então, a presença deles, né, torna a nossa proposição composta, tá? Esse é o primeiro ponto que eu quero chegar a vocês. Mas a gente tem que ir muito na leitura, né? O que é que está se provocando? Por exemplo, olha o que eu vou falar para vocês. Daniel foi à praia e ao cinema.
Olha, ó, Daniel foi à praia e ao cinema. Pessoal, parece ser uma frase simples, mas é uma frase composta, porque está sendo provocada duas ações. O Daniel foi à praia e o Daniel foi ao cinema. Tá? Então, é muito dessa intuição da gente tentar entender, né? Que não é sempre que vai ter um i lá, que vai ser uma proporção composta, é o contexto. Por exemplo, a banca CESP, que está um pouco aí afastada dos concursos mais, né, de prefeitura, tal, essas coisas aí, meu amigo, ela tem umas frases simples, que você é um texto, mas só está provocando uma ação simples. Tem uma, não lembro bem agora de cabeça, ela é mais antiga, eu trabalhava num curso aí, né, de presença nacional, que eu li ela, aí colocava assim, ó, nas jangadas de dragão do mar, não sei o que mais lá, e contava um contexto, aí no finalzinho tinha a frase, simples, que só provocava uma ação. Tudo bem? Vamos ver isso, tá? Essas três frases aqui, a gente vai conseguir entender mais ou menos essa ideia aí. Ó, o Ricardo falando que acesso vai ser a SEDUC Piauí. É realmente, Ricardo, realmente, né? Tem que ter muito cuidado nessa parte, mas, Ricardo, de boa, que o curso aqui te dá uma bem legal para passar, beleza? Vamos lá. João, até, desculpa, né, Ricardo, completando. Quando eu penso num curso, eu não penso num curso numa banca, eu penso no geral. Você tem que aprender. A banca que você for, você faz. Tá? Claro. Você vai aprender a teoria, depois você vai aplicar na banca. Beleza, é diferente, tá bom? Vamos lá. João é aluno do curso de matemática do IB Concursos. O João é um aluno do curso. Só tem uma ação. Proposição simples. Proposição simples. Só tem uma ideia aí no texto, né? Que o João é aluno do curso. Resumindo isso, tá? E esse curso chama-se IB. Tudo bem? Não tem nada de proposição composta, nada não. Agora olha a próxima. João é professor do IB ou trabalha na área da administração. Opa! Nós temos aí, ó, primeiramente, o ou, que é um conectivo. Esse conectivo está ligando duas frases, que são duas ações diferentes. Uma, João é professor, e a outra, ele trabalha na administração. São duas coisas diferentes, né? Essa primeira aqui, ó, é uma proposição simples. João é professor do IB, completa, declarativa, tá? E o João também trabalha na área da administração. São duas ações. Ele é professor e trabalha na administração, separada pelo conectivo ou, proposição composta. Tudo bem? Essa é a ideia, tá? Essa é a ideia. Aqui, nesse momento, eu não vou me atentar para simbologia, para esse tipo de coisa, não. Quero que você entenda, tudo bem? E aí, eu sempre coloco essa terceira frase, para que você entenda isso de uma forma bem legal e bem bacana, que ela vai causar aquele, né, o contexto assim, agora, é simples ou composto, né? Vamos lá. E vocês vão responder para mim. Vocês vão colocar S de simples e C para composta, tá bom? Olha bem, ó. João, Pedro e Ana são alunos do curso de matemática do IB Concursos. E aí, pessoal, vocês marcariam S de simples ou C de composta? Marcelana tá com o dedo no teclado, né? Pessoal aí colocando S. Tô olhando aqui, viu? Eu gosto que a galera participa da minha aula. Vamos lá, tá? Os meninos que fazem o meu curso aqui já sabem que a gente participa muito da aula. O Eugênio colocou composta, a Joyce colocou... Tô pegando aqui uns exemplos, tá? A Joyce colocou simples, beleza. Vamos lá, pessoal. Parou aí o, né? Vamos parar aí as respostas. Olha bem. São três pessoas, mas apenas uma ação. Acredito que simples. Muito bem, Samuel, muito bem. Gostei da sua resposta, viu, Samuel? Muito bom. Muito bom. Vamos lá, olha bem. A Célia já está com dúvidas aí, né? Vamos lá, olha bem. João, Pedro e Ana são alunos do curso de matemática. A resposta da Samuel foi sensacional, Samuel. Muito bem, parabéns, viu, Samuel? Pessoal, esse "e" aí, ele não é uma conjunção que está separando duas frases. Ele apenas está separando lá o nosso sujeito composto. Existem várias pessoas fazendo a mesma ação. São alunos do curso. Eu poderia colocar aí, era 10 nomes aí. João, Pedro, Ana, Maria, Francisca, a Celiana, o Emanuel, a Caroline, todo mundo. E o Daniel. Mesmo sujeito. Aqui, esse "e" aqui, ó, ele não está trabalhando como uma conjunção. Ele apenas no final. E o Daniel. Aí, olha bem, ó, como só tem uma ação, ó. São alunos do curso do IB. Tranquilo. Proposição simples.
Tudo bem? Tudo tranquilo? Deu para entender legal isso? A diferença quando o I, isso acontece muito com o I, certo? Quando o I não é uma conjunção e quando o I é a conjunção, né? Como é que seria uma conjunção? João, Pedro e Ana são alunos do curso IB e também fazem parte do projeto Simulado Final. E aí tinha duas ações. Eles são alunos do IB e fazem parte do projeto Simulado Final. Tudo bem? Aí era um outro I diferente, né? É um I conjunção separando duas ações. Tudo bem? Então, essa é a pegada de ser simples e de ser composta. Tudo bem? Tudo tranquilo? Deu para encaixar a ideia aí? Vai encaixando devagarzinho. Não é a primeira aula que vai te, né? Você fera em raciocínio lógico, não. Mas você começou agora começou a cair umas fichas aqui. Por isso que eu errei aquela questão. Certo? Bora lá, vamos lá. Vamos para frente, né? Olha bem, deixa eu só dar aqui uma olhada mais na frente aqui, né, para poder fazer o processo bem legal. Beleza, beleza. Então, até aqui, certo. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Vamos lá. Tabela verdade. Beleza? Vamos lá. Tabela verdade. Pessoal, a tabela verdade, ela é utilizada, certo? Para a gente poder fazer as nossas, vamos dizer assim, valoração das frases, né? O que é valorar? Dá um valor lógico, né? Verdadeiro ou falso, né? Uma pergunta que pode cair naturalmente na prova é saber o número de linhas de uma tabela verdade. E aí, eu vou voltar um pouquinho o slide anterior, certo? E eu vou falar uma coisa muito importante. Coloca um asteriscozinho nas tuas anotações, quem está anotando aí, coloca o seguinte, ó, presta atenção. Toda proposição simples, ela é representada por uma letra minúscula, certo? Toda proposição simples, ela é representada por uma letra minúscula. Então, quando você vê uma letrinha minúscula, ela está representando uma proposição. Por exemplo, ó, a segunda frase aqui, ó, a segunda, certo? Vou falar com a segunda aqui, ó. João é professor do IB, é uma frase simples. Trabalha na área de administração, é outra proposição simples. Então, cada uma delas tem o quê? Uma proposição simples. Então, por exemplo, eu chamaria essa frase de P e chamaria essa aqui de Q. Né? Eu tenho duas proposições simples. A primeira representada por P, João é professor, e a segunda Q, que ele trabalha na administração. Para não ficar escrevendo todo tempo a frase, a gente representa por letras, né? O ou, vocês vão ver futuramente, né? Que ele vai ser assim, ó. Né? O ou, né? Eu tenho P ou E. Tá vendo aí, ó? Simbolicamente. Transformei uma frase escrita em uma frase simbólica. Lembrando, a regra principal qual é? Toda proposição simples é representada por uma letra minúscula. Tudo bem? Com isso, né? O que a gente vai fazer? Para a gente saber o número de linhas da tabela que a gente vai montar, porque geralmente essas bancas, por exemplo, ó, Consulpan, Urca, né, que faz a prova da Urca lá, que eu esqueci agora, fugiu aqui, que é tem o nome lá, que eu esqueci agora. Depois eu lembro o nome lá da banca, tá? Essas bancas, elas não te dão a tabela. Você precisa montar ela. E outra coisa, não se preocupa com isso, porque tabela está um pouco em desuso. A gente ensina porque, né, se cair na prova, você vai fazer. Ultimamente, não estou vendo muito mais tabela nas provas, mas é bom, é interessante que você aprenda, certo? Para você saber o número de linhas da tabela, você vai fazer, ó, 2 elevado a n, né? Certo? Onde n é o número, deixa eu escrever, né? O número de proposições simples. Tudo bem? Então, você vai ver quantas proposições simples tem. 2 elevado a n. É a única fórmula que tem, a única. Não se preocupe, não tem mais nenhuma fórmula. Só é essa, tá? Por exemplo, né? Lembra da frase anterior que eu escrevi assim, ó? P, atenção, P ou Q, né? Essa é a frase que a gente escreveu agora também. Ela tem duas proposições simples, né? O P e o Q. Então, o número de linhas vai ser o quê, né? Deixa eu aqui, ó. O número de linhas vai ser o quê? Número de linhas. Vai ser 2 elevado a 2. Por que 2? O P e o Q. E 2 elevado a 2 é quanto? 4. A minha tabela vai ter 4 linhas, né? Que é essa que eu representei aí, ó. Ficaria aqui, ó. Ficaria o P aqui, né? Ficaria o Q aqui. E a proposição composta ficaria aqui, ó. P é o quê? É só um exemplo, tá, pessoal? E o que acontece? Por que eu preciso saber que ela tem 4 linhas? Para a gente colocar, né? Que elas podem ser o quê? Olha bem, ó, elas duas podem ser verdadeiras. Olha bem, ó, duas podem ser verdadeiras. A primeira verdadeira e a segunda falsa, né? A primeira falsa e a segunda verdadeira, que é o contrário, tudo bem? E as duas últimas seriam falsas. Seriam as 4
possibilidades que eu tinha. Tudo bem? E aí, futuramente, quando a gente for estudar, né, a regra do ou, porque o ou tem uma regra para isso, né? Aí a gente vai colocar aqui verdadeiro, falso, e etc. Tudo bem? Então, essa é a ideia. Eu vou ensinar uma técnica para vocês preencherem isso de uma forma mais legal, tá? Não ficar memorizando esse processo aqui, porque é ruim, tá? Memorizar não é uma coisa legal, tudo bem? Olha bem, como eu vou ter 4 linhas, tá? O que é que você vai fazer, ó? Presta atenção, 4. Divide no meio, 2. Ó, 2. Sempre a metade, tá? Ó, 4 linhas, 2, tá? As duas primeiras, ó, as duas primeiras verdadeiras e as duas próximas falsas. Sempre nessa ordem, primeiras verdadeiras, depois as falsas. Então, bora lá. 4 linhas. Dividir por 2 ficou quanto? 2. Você escreve de 2 em 2, ó. 2 verdades, 2 falsas. Dividir novo por 2 fica 1. Dividir 2 por 2 ficou 1. Sempre a metade. A metade é 1. Agora você vai escrever de 1 em 1, alternadamente, ó. Verdade, falso. Verdade, falso. Beleza? Aí ficou, ó, verdade, falso, verdade, falso. Tudo bem? Primeiro, ó, 2 em 2, depois de 1. Tudo bem? Por exemplo, né? Se eu tivesse assim, ó, P, se então Q e R, né? Eu teria o quê? 3 proposições simples. Como eu tenho um 3, seria 2 a terceira. 2 a terceira, cuidado, ó, é 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, eu tenho 8 linhas. Tudo bem? Eu vou ter 8 linhas. E aí, como é que eu vou preencher as 8 linhas? Olha para cá, ó. Tá aqui o P, tá aqui o Q, tá aqui o R. Bora lá, técnica, como é a técnica? Vou botar os dedos, ó. Tem um 8, né? Sempre a metade. Como é a metade? 4. Então, vamos começar com 4. Então, vai ser o quê, ó? 4 verdades e 4 falsos. Primeira coluna. Beleza? Legal? 4, metade. 2. 2 verdades, 2 falsos. 2 verdades, 2 falsos. Olha que legal. Metade de 2, 1. Agora vai ser de 1 em 1. Beleza? Ó, verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso. Vamos lá, Disney. Vamos lá. Vamos entender de novo, tá? Ó, 8 linhas. Que é metade de 8, Disney. Vamos lá. Metade de 8 é quanto? Bora, vamos lá. Metade de 8 é 4. Então, na primeira coluna, eu vou preencher de 4 em 4, tá? 4 verdades e 4 falsos, beleza? 4 verdades e 4 falsos. Metade de 8, tá bom? Que é o número de linhas. Então, vou preencher, ó. 4, 2, 3, 4. Sempre começando com verdade. E as 4 últimas serão falsas. Tudo bem? Então, olha lá, 4, né? Era 8, virou 4, beleza? 4 vai virar 2. Vou preencher de 2 em 2. 2 verdades. Sempre começando com a verdade, ó. 2 verdades. As próximas 2 vão ser o quê? Falsas. As próximas 2 vão ser o quê? Verdades. E as próximas vão ser o quê? Falsas. Era 8, virou 4, virou 2. Metade de 2, 1. Agora vai ser de 1 em 1, beleza? Uma verdade, uma falsa, uma verdade, uma falsa, uma verdade, uma falsa, uma verdade, uma falsa. É a técnica da metade, ó. Foi 4, foi 2, foi 1. Tudo bem? Tudo tranquilo? Preenchimento da tabela? Bora lá. E aí, meninas? Resposta para mim? Tô esperando, hein? As mensagens estão abertas. E aí? Novamente, uma prova de prefeitura de Irauçuba, administrador. Praticamente eu peguei essa prova, porque essa prova é bem recente, tá? É uma das últimas provas que eu peguei. 4. E aí? Coloquem só o item A, B, C, D, tá? Não, pode deixar assim, mas... Bom, C. Diz na C. Beleza. Mais ninguém? Lembra do que eu falei, pessoal? Qual é a frase? Toda proposição simples. Aqui tá em caixa alta, mas vamos imaginar que seja letras minúsculas, tá? Desculpa, tá bom? Pode falar, Rosimar. Rosimar. Bem, a Rosimar não falou, né? Mas vamos lá. Pessoal, vamos lá. Eu tenho, ó, 1, 2, 3 proposições.
Tá? Cada letra é uma proporção simples. Ou seja, o meu N é 3. Tá bom? Como meu N é 3, 2 elevado a 3. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, está 8. Tá bom? Item correto, C de casa. A gente não pode perder uma questão dessa. Tá? E agora, como a gente terminou o segundo item, lembra que eram 4 itens, né? Nós estamos no segundo, tá? Olha bem. Eu vou te falar uma coisa. Olho a olho aqui para você, ó. Olho a olho mesmo, tá? O que te reprova em uma prova, principalmente, presta atenção, principalmente de municípios, não é a específica, é a parte básica. Que geralmente essas provas têm o quê? Vamos lá, vamos lá. Português, matemática, falando geral, português, matemática, informática e atualidades. Quando eu falo atualidades, pode ser conhecimentos da região. Essa é que derruba a galera. Porque eu penso assim, se você faz para o cargo de enfermagem, você é um cara que conhece a específica de enfermagem. Eu imagino que os enfermeiros vão conhecer a parte específica lá. Então eles vão ficar empatados lá. Quem é que vai desempatar? A básica. É a dificuldade de matemática que você às vezes não tem, a de português que você tem, as duas às vezes, informática quando cai é de troço, porque nunca ninguém quer estudar informática. Então, bota na tua cabeça que o edital, o que vai te derrubar é a parte básica. Então, aperta. E outra coisa, estuda antes do edital sair. Por exemplo, eu já estou estudando para uma prova aí. Já comecei. Todo dia eu pego 30 minutos do meu dia, que é muito agitado, tenho aula direto, mas eu tenho 30 minutos para estudar lá. Então, nem que seja só um tema. Porque qual é a minha ideia? Esse edital que eu estou esperando, ele vai sair daqui uns 2 ou 3 meses. Daqui para lá eu vou fechar conhecimentos específicos. Vou fechar. Porque quando sair o edital, eu vou só no básico. Pum, 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 pum. Beleza? Então pensa nisso. Certo? Vamos lá. E aí chegou os nossos famosos conectivos lógicos, tá? Como eu falei de você, exatamente. E Júlia já saiu, exatamente. Né? Como eu falei para vocês, presta atenção todo mundo aqui, ó. Certo? Como eu falei para vocês aqui, ó. Olha bem. Nos conectivos lógicos, ele tem uma tabela. Cada um daqueles tem uma tabela. Lembra que eu escrevi? O I, o O, se então, o se somente se e o ou. Cada um tem sua tabela. Daniel, eu preciso memorizar todas as tabelas? Não. O que é que eu vou fazer hoje na nossa aula? Já que é uma aula, né, rápida, simples aqui, né? Mas o que é que eu vou fazer hoje? Eu vou apresentar para vocês a tabela do I. Com essa ideia, só com essa ideia, as outras, né, o ou, se então, tal e tal e tal, não vou fazer, porque senão a gente passaria aqui várias horas, né, fazendo esse processo. Eu vou só escrever a característica de cada uma delas, das outras, tá? Mas eu quero que vocês entendam do I, para que vocês, essa mesma ideia que a gente vai fazer, a gente faria com as outras também. Nosso curso a gente faz isso, beleza? Vamos lá, vamos trabalhar o I. O exemplo que eu trouxe para vocês é pizza e sorvete para crianças, né? Quem tem filhos aqui, quem tem sobrinhos, né? Que gosta de uma criança, é padrinho e tal, né? Sabe que você não pode prometer nada para o menino. Não prometa. Se você prometer, você vai ter que cumprir. Eu tenho uma sobrinha que ela não esquece de jeito nenhum. E eu só liguei para ela assim, ó, tem um presente para vocês. O presente era passear. Só que eu não falei, né? Quando eu cheguei na casa da minha mãe, elas estavam lá. Aí eu falei, aí a primeira coisa que ela falou, e aí, tio? Cadê meu presente? Aí, puta merda, e agora, né? Errei a palavra, né? Não, o presente era passear. Não, tio, esse eu não quero, né? Então não prometa. Então, para vocês entenderem o que a gente vai. Peguei a minha sobrinha assim, vem cá, Elise, vem cá, vamos para cá. Hoje, olha bem, olha a pergunta que eu vou fazer para ela. Hoje você quer pizza? Desculpa, hoje nós vamos comer pizza e tomar sorvete. Desculpa, né? A gente vai comer pizza e tomar sorvete. Então, uma frase composta de duas ações. A gente vai comer a pizza e tomar, entre aspas, o sorvete. Então, tem duas. O que vocês acham que vai cair na cabeça da criança? Ela vai querer só o sorvete? Ela vai querer só a pizza? E detalhe, quando eu falo ir, eu estou fazendo o quê? Uma união. Olha bem, ó. A gente vai comer a pizza e tomar o sorvete. Então, vamos lá. Aqui, ó. Pizza, sorvete. Tudo bem? E aqui eu vou colocar, ó, pizza, o
O símbolo do I é esse daqui, ó. Esse aqui é o I, ó. I, sorvete. Lembrando, né? Como eu tenho 4 linhas aí, né? Porque eu tenho, né? Só duas proposições, 4 linhas. Duas primeiras vão ser o quê? Metade, ó. Verdade. Verdade. E as duas outras? Falsa. Falsa. Metade. Verdade. Falso. Verdade. Falso. E agora, eu vou mudar a cor da minha letra, ou da minha caneta, para a gente escrever a resposta final. Tudo bem? Então, bora imaginar a criança. Qual foi o acordo? Comer a pizza e tomar o sorvete. Pessoal, eu comi a pizza, verdade. E eu tomei o sorvete, verdade. Eu cumpri o meu acordo com a criança. Cumpri, não? Ela vai sair feliz. Titi, você é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Então, o I, presta atenção, o I, ó. Se as proposições forem verdade, verdade, o resultado é verdade. Todo mundo entendeu isso? Legal? Beleza? Lembra que eu cumpri os 2 acordos, né? Comi a pizza e tomei o sorvete. Mas aí eu cheguei para ela assim, Alice, vamos comer só a pizza? Então, é verdade na pizza, mas a gente não tomou o sorvete. O que é que vocês acham que vai acontecer dentro do carro? Hein? Menina, ela vai estar com a cara desse tamanho. Titi, não sei o que, só comeu a pizza, não sei o que. Falso. Eu não cumpri o acordo todo, né? Só fiz uma meia-verdade, como ele falou. Agora, se eu não comer a pizza e tomar o sorvete só, também não cumpri o contrato. Falso. E se eu não comer nenhum dos dois, virei inimigo número 1 da minha sobrinha. Falso. Então, olhem para a tabela. Eu quero que vocês olhem para a tabela. Qual é a única característica? Qual é a única característica que é diferente das outras? A primeira. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um marcador de texto. Ó, essa aqui, ó. Então, a gente não precisa, olha bem, ó, a gente não precisa memorizar a tabela toda. O que a gente faz aqui no nosso curso? O I, ele é verdade quando as duas são verdade. Em todos os outros casos, ela é o quê? Falsa. Então, a gente não precisa aprender a tabela toda. A gente precisa aprender o quê? Aquela que é essencial, que é essa daqui, ó, né? Que é a básica, essa aqui, ó. Tá bom? Então, vamos lá. O I, quando é que o I vai ser verdade? Ele é verdade quando tudo é verdade. Só isso. É o que você precisa aprender na tabela do I. Nos outros casos, tudo é o quê? Falso. Pronto, morreu. Da tabela verdade, é isso aí. Tá bom? Bora lá, vamos para frente aqui, ó. E aí, eu trouxe aqui rapidamente, né? Rapidamente aqui um processo para vocês, tá? Só rápido, né? Para a gente não perder muito tempo, né? Tá aí os conectivos, tá bom? O I, presta atenção, o I, ele é o quê? O I é a conjunção. O I, ele é verdade quando, pessoal? Quando as duas são verdade. Se for verdade, verdade, né? Meu resultado vai ser o quê? Verdade. Tudo bem? Então, sempre nesse processo aqui, ó. Então, o I, ó, ele é verdade, né? Quando as proposições simples são todas verdade, né? Todas verdadeiras, tá? Vou abreviar aqui, tudo bem? Então, ela vai ser verdade. O I sempre será verdade quando tudo for verdade. O ou, pessoal, presta atenção o ou, ó. O ou, ele será verdade. Atenção, ele será verdade. Atenção, ó. Quando ele tiver pelo menos, olha bem, ó, pelo menos uma verdade. Pessoal, se tiver só uma verdade, ele já é verdadeiro. Tudo bem? Ele já é verdadeiro. Ou seja, se aqui for, por exemplo, ó, se aqui for verdade, 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 falso, e falso e verdade, em qualquer uma dessas situações aqui, o ou ele é verdade. Então a gente fala, ó, se tiver pelo menos uma verdade, se você cumprir apenas uma delas, já é verdade. Por exemplo, lá, pizza ou sorvete. O que é que eu posso fazer? Eu podia comer só a pizza, eu podia comer só o sorvete, ou poderia comer os dois. Tudo era verdade. Tudo bem? Se tiver uma verdade, ele é verdadeiro. Tá? Beleza. Se então, esse vai cair na tua prova. É o cara do processo. A famosa condicional. Lembrando que aqui, pessoal, estou falando mais rapidamente, só por cima, tá? Para a gente poder fazer esse processo, tá bom? A condicional é a única que a gente vai colocar falsa aqui, ó. É a única que a gente vai colocar falsa. Então, ela já é diferente das outras. Ela é o cara, né? E quando é que ela é falsa? Presta atenção, ela é falsa, pessoal. Quando, ó, presta atenção, ó, a primeira
é verdadeira e a segunda é falsa. Nessa ordem. A primeira proposição tem que ser verdadeira e a segunda tem que ser falsa. Eu cito o exemplo, né, disso aí da praia. Quando eu digo assim, ó, se fizer sol, se amanhã fizer sol, então vamos à praia. Eu tenho uma condição, fazer o sol. Se o sol vier de manhã, amanhã amanheceu com sol, eu sou obrigado a ir à praia. Porque eu falei o quê? Se fizer sol, nós vamos à praia amanhã. Agora imagina, ó, fez o sol, verdade, né? Fez o sol, verdadeiro, beleza? E eu não fui à praia, eu não cumpri o contrato. Tudo bem? Mas a gente vai deixar para uma outra oportunidade, tá? Que eu estou só escrevendo no modo geral. Bom? O se somente se é também chamado de bicondicional, tá? Ela é verdadeira quando, né? Quando é que o se somente se ela é verdade, né? Quando as duas são verdadeiras, tá bom? Ó, quando as duas são verdadeiras, desculpa. Quando as condições são iguais, né? Ou seja, ou as duas verdadeiras, ou as duas falsas, tá bom? Quando isso acontece, ela é verdadeira. E o ou é exatamente a oposição do ou. Cuidado. Nas minhas aulas, que já assistiu minhas aulas, fala, né? Eu falo sempre dos relacionamentos quando eu falo do ou e do ou. Tomem cuidado quando você falar para sua esposa, para sua namorada, o ou e o ou. As coisas são diferentes, tá bom? O ou é quando você quer excluir mesmo. Ela escolher só um, tá bom? Então, o ou, tá? Ele será verdade, né? Deixei isso para outra oportunidade, tá bom? Verdade. Quando é que ela será verdade, né? Quando, olha bem, ó, quando tiver exatamente, vou até escrever aqui, tá? Ó. Quando ela tiver exatamente uma verdade. Olha como é diferente, ó. Aqui é pelo menos uma verdade. Aqui é exatamente uma verdade, né? Ou seja, quais seriam as condições aqui? Verdade, falso ou falso, verdade. Tudo bem? Mas isso, pessoal, não se preocupem com essa tabela. Isso aí é a minha tabela final. Não vou fazer aquela formato lá. No curso a gente faz isso bem devagar, trabalhando uma por uma, bonitinho, tá bom? E aí vocês vão entender muito melhor o processo. Aqui foi mais para descrever no geral, para vocês entenderem, tá? Beleza? Vamos lá. Vamos aqui, ó. Sabe-se, olha bem, ó. Sabe-se que o valor lógico de uma proposição P é falsa. Ó. Ele está falando para a gente, ó, que o P ele é falso, tá? Ele afirmou para a gente no texto, ó. O texto está falando isso. Vou até marcar aqui, ó. O valor de P é falso. Opa, desculpa, esse aqui vermelho aqui não vai conseguir enxergar, não. Eu vou até fazer com cores diferentes, tá? Vamos lá. Vou pegar aqui, marca texto. Amarelo. Vamos lá. P falso. Está falando que o P é falso. E o valor lógico de uma proposição Q também é falso. Ó. O Q também é falso. Tudo bem? Aí, ó. Então, é correto afirmar que o valor lógico de... Vamos lá, atenção. Antes de passar aqui, essa é uma questão mais, né, elaborada. Eu quero mostrar uma coisa para vocês bem aqui nesse cantinho. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma caneta vermelha, tá? Observação. Tudo bem? Beleza. Eu não falei sobre isso, né? Porque seria um processo mais na frente, tá? Vamos ficar bem atentos agora, que vai ser um momento bem importante da nossa aula, tá bom? Pessoal, quando eu falo assim, ó, eu tenho uma proposição P e eu falo que ela é verdadeira, né? Estou falando ela na forma afirmativa, certo? Mas olha bem, quando eu escrevo esse símbolozinho aqui, ó, o tio, antes da proposição, o Pzinho, né? Esse tio indica que eu vou negar a proposição. Tudo bem? O tio é um símbolo de negação. Tá? Então, por exemplo, ó, se meu P é verdade, quando eu escrevo não P, ele se torna falso. Né? O que é negar uma proposição? É trocar o valor lógico dela. Uma coisa que é verdadeira vai virar o quê? Falsa. E uma coisa que é falsa vai virar o quê? Verdadeira. Por exemplo, se eu dissesse para você que minha proposição P era falso, ó, tem até de preto aqui, ó. Então, quem é a negação do falso é a verdade. Então, esse símbolozinho aqui, ó, antes da letra, está indicando que você vai negar a proposição. O que é negar a proposição? Trocar o valor lógico. Tudo bem?
Esse é o por exemplo. Daniel, esse é o único símbolo? Não, esse é o mais usado, né? Existe um outro símbolo que é a cantoneira, que ela é assim, ó, ela é um tracinho assim, ó, é tipo assim um Lzinho assim, ó. Também ela informa que é uma negação. Pode ser a cantoneira, que está mais em desuso, tá? Cuidado, não sei, acho que foi é o Ricardo, né? O Ricardo que é lá do Piauí, né? Cuidado, Ricardo, a CESP gosta da cantoneira, tá? Beleza? Ok? E o tio, ok? Então, bora lá. Na nossa questão, o que é que ele está falando? Ó? Ele afirmou para a gente que o P, atenção, ó, que o P era falso e que o Q era falso. Ele está afirmando isso, né? Beleza? As duas aqui. Vamos lá, vamos fazer cada uma. Olha bem, ó. Da conjunção. Pessoal, quem é a conjunção? A conjunção é o I. Tá bom? Vocês lembram a regra do I? Quando é que o I é verdade? Bora, quando é que o I é verdade? Hein? Vou nem voltar, não. Quando é que o I é verdade? Quando as duas forem verdades. Beleza, beleza. Vamos lá. Concentra de novo. Vamos lá, ó. Certo? A conjunção é o I. Aí, ó, entre P e não Q. Presta atenção, ó. O P, ele tá dizendo que é falso, ó. O P é falso. Beleza? Não Q. Só que o nosso Q aqui, ó, o nosso Q é falso. O nosso Q é falso. Só que aqui ele escreveu não Q, então ele vira o quê? Verdadeiro. Pessoal, na conjunção, no I, quando eu tenho falso e verdadeiro, a minha resposta vai ser o quê? Vai, diz para mim. No I, quando eu tenho falso e verdadeiro, ela vai ser o quê? Falso. Aí ele fala, ó, é falso. Questão correta, item correto. Seria o item A. Perfeito. Matou. Bora pro item B para você entender. Bora lá, ó. Bicondicional. Presta atenção, pessoal. Bicondicional, ó, bicondicional é o se e somente se, tá? É o bicondicional, beleza? Bora voltar lá para a regra do bicondicional, ó. O bicondicional, ele é verdadeiro quando as proposições são iguais, ou seja, ou as duas são verdades ou as duas são falsas. Bora ver o item B lá, como é que fica? Bora ver, só para a gente entender aqui, ó. Vamos lá. O P, ele é falso, né? Porque ele fala aqui, ó, o P é falso, beleza? Tudo bem? E ele que escreveu, ó, não que. Só que o que ele é falso, o não que ele é verdadeiro. Então, no se somente se, quando eu tiver falso e verdade, ele é o quê? Falso e verdade, ele é o quê? Hein? Falso e verdade. Vamos voltar lá. Quando são iguais, ela é verdadeira. Quando elas são diferentes, ela é falsa. O I também está certo. Tá vendo? Eu coloquei aí, mas essa questão foi anulada, claro, né? Ela foi anulada, certo? Estou só mostrando para vocês, tá bom? Bora para o item C, para a gente poder entender, certo? Vamos lá. Ele fala o seguinte, do condicional entre não P e Q nessa ordem. Lembrando que a condicional é o se então. Bora voltar lá para a regra do se então? A regra do se então fala o seguinte, ó, a regra do se então, ó. A primeira for verdadeira, atenção, a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Detalhe, ó, na ordem, nessa ordem aí, ela vai ser falsa. Bora ver lá. O que ele fala? Ó, não P, meu P é falso, então aqui ele vira verdade. O Q, ele é falso. Então aqui é falso. Então tá na ordem, ó. Primeira verdadeira, segunda falsa. Então minha resposta tem que ser falsa. Ele tá dizendo que é verdade. Ó. Então não é esse item. Beleza? Estava errado. Na disjunção, tá? Vou voltar lá só para encerrar isso aqui, ó. O ou, ela é a disjunção. Que ela também pode dizer disjunção inclusiva. Tá? Se ele falar só disjunção, beleza, ou, tá? Mas também perto da disjunção inclusiva. O ou, ela é a disjunção, é o mesmo nome, só que ele é obrigado a dizer exclusiva. Tá? Esse nome aqui ele é obrigado a dizer, tudo bem? Certo? Quando ele quer se referir ao ou, ele tem que falar isso, tá? E lembra, ó, só basta ter uma verdade que ele é verdadeiro. Então, vamos lá. Olha bem, aqui. O P é falso. O P é falso. E o Q é falso. Como eu tenho dois falsos, ele deveria ser falso. Então o item estaria errado. Lembra? O ou só é verdade se ele tiver pelo menos uma verdade. Nossas duas aqui eram falsas.
Então, é nessa análise aí, pessoal, que a gente tem que fazer. Beleza? Essa análise que a gente tem que fazer. Certo? Entendido a ideia? Tudo tranquilo? Legal? Beleza mesmo? Ok. Bora lá. Vamos para cá. Considere a proposição. Olha bem, ó. Quando Ana vai à escola de ônibus ou de carro, ela sempre leva um guarda-chuva e também dinheiro. Deixa eu colocar essa frase para vocês bem aqui, ó, bem legal, ó. Quando Ana vai à escola de ônibus ou de carro, ela sempre leva um guarda-chuva e também dinheiro. Tudo bem? Pessoal, ela é uma frase bem grande, né? É uma frase, né, cheia de detalhes. Aí ele fala depois, ó, a proposição, presta atenção, a proposição acima, em linguagem da lógica formal, assumindo que P, quando Ana vai à escola de ônibus, Q, quando Ana vai à escola de carro, R, ela sempre leva um guarda-chuva, e S, ela sempre leva dinheiro. Ele quer saber quais delas representa a linguagem simbólica. Pessoal, presta atenção aqui, ó. Eu vou até passar a mão aqui na testa, porque assim, meu Deus do céu, como é que o cara, ele não percebeu isso? A questão, ela já te disse que tem 4 proposições simples. O P, o Q, o R e o S. Quando tu olha para as opções, já está fora o B, já está fora, ó. Desculpem. Ó, já está fora aqui, ó. Esse e esse. Por quê? Porque só tem 3 letras aí, pessoal. Oh, meu Deus do céu. Então, tu aumentou a tua chance para 50% de acertar a questão. Lindo, né, não? Massa. Tu já matava 2. Vamos lá na frase, ó. Quando Ana vai à escola de ônibus, é o P. É o P. Daqui ele falou, ó. Quando Ana vai à escola de ônibus, é o P. Tá vendo? Beleza? Ou de carro. Quando ela vai de carro, qual é a letra que representa? O quê? Aqui, ó. Quando ela vai de carro, é o P. Tudo bem? Ela sempre leva um guarda-chuva. Ó, ela sempre leva um guarda-chuva, é o R. Aqui é o R. E ela sempre leva dinheiro, o S. Aí, ó. Tudo bem? Então, eu vou só fazer um pequeno resumo para você entender melhor. Ó, vai à escola. Atenção, vai à escola. É o P. Certo? É o P. Aí, olha aqui, pessoal, bem aqui assim, ó. Ou, bem aqui, ó. Ou carro. Carro é o quê? Certo? Aí depois, ó. Ela sempre leva guarda-chuva. Vou colocar assim, ó. Guarda-chuva. Guarda-chuva é o R. E olha bem aqui assim, ó. I. Também dinheiro. Dinheiro. Dinheiro é o S. E tem um I aqui, ó. Entre eles. Tá vendo? Estamos começando a destrinchar o processo. Só que aí, presta atenção, pessoal. Só que aí, vamos pro detalhe, né? Nossa aula vai encerrar aqui, tá? Ele encerra aqui nesse slide. O próximo slide era só essa frase que eu tinha colocado lá para vocês, tá bom? Olha bem, presta atenção. O Cientão, lembra que eu falei que ele era o cara do negócio. O Cientão, ele tem algumas, vamos dizer assim, alguns apelidos, como a gente chama aqui no Ceará, né? E assim, não é só Cientão, tá? A gente precisa entender. Claro que lá no nosso curso eu vou mostrar alguns desses apelidos mais utilizados. Quando você olha para essa frase, você olha que essa frase, ela tem um aspecto de, olha bem, ó, o aspecto que tem, ó, causa e consequência. Olha bem, ó. Quando a Ana vai à escola de ônibus ou de carro, um dos dois, né, ela leva sempre um guarda-chuva e também dinheiro, né? Um fato interessante que você nota que nós temos a primeira proposição, que é essa aqui, ó, separada pelo ou, ó, até o carro aqui, ó, tá vendo? Até o carro, é o ou. Nós temos a segunda frase separada aqui, ó,
que ela vai, que é o guarda-chuva e o dinheiro. E bem no meio, vou pegar aqui uma cor bem diferente aqui, ó. Bem no meio nós temos uma vírgula. Tá vendo aqui a vírgula, né? Essa vírgula está separando a primeira proposição da segunda proposição. É o então. Tá? É o então. Então, o que acontece? Ó, essa primeira aqui, ó, o ou, o símbolo é esse. O i, o símbolo é esse. E essa vírgula bem no meio das duas frases é o se então. Tudo bem? Claro, é como eu falei para vocês, não fique cucado com isso, tá? Não fica. Vocês precisam trabalhar mais isso, nós estamos numa aula só aqui, certo? Mas eu mostrei para você como é que você pega a frase e observa ela. Ó. Eu tinha um ou aqui, eu tinha um i aqui. A própria questão falou de 4 proposições, P, Q, R, S. Eu escrevi as letrinhas lá assim, eu fiz um resumozinho agora, e agora eu vou montar, ó. Aqui, ó. P. O quê? Sim, então. R e S. Tudo bem? D de dado seria a nossa resposta, tá? Nós saímos a linguagem falada para a linguagem de escrita, tudo bem? Esse seria o processo. Claro, eu trouxe um exemplo bem grande, né? Bem robusto, né? A gente precisa trabalhar mais os outros processos, tá bom? Para a gente poder trabalhar isso de uma forma bem legal, tá? E eu acho que eu entreguei aquilo que eu prometi, né? A gente trabalhou um pouquinho, né? Vocês hoje devem sair daqui, presta atenção todo mundo aqui, o que eu quero que vocês guardem bem legal. O que é uma proposição, o que não é uma proposição, tudo bem? Isso eu quero que vocês guardem. O cálculo do número de linhas, né? Não se preocupa inicialmente com a tabela, não se preocupa com aquilo ali agora, né? É devagar mesmo, a tabela é devagar, vocês têm tempo para aprender isso, né? E eu trouxe um pouquinho dessa ideia para vocês, né? Claro, queria ter um tempão aí, mas é só uma aula mais ou menos, né? Tá? Mas quem quiser assistir o curso, né? Estou convidando vocês. Liga para a galera do IB aí, né? O curso está sendo gravado novinho, bonitinho, tá? Estou começando por matemática. Por que eu estou começando por matemática? Porque o que está caindo mais nas bancas, né? Ultimamente o município são as matemáticas. Regra de 3, porcentagem, tudo bonitinho lá. Quem estudou comigo sabe como é que é o processo lá, tudo dessa mesma forma aqui, ó, passo a passo, bonitinho, legal. Beleza? Bacana? E quero agradecer a presença de todos vocês, mais de 100 alunos hoje aí, né? Coloquem aí, né, os locais que vocês estão assistindo a aula para a gente se despedir, tá bom? Eu estou aqui em Fortaleza, né? Já trabalhei em Juazeiro do Norte, aí no curso Destaque, que é um curso, né, amigo do nosso do IB aí, né? Sempre fizemos essa parceria. O Leonardo me trouxe lá do Destaque e eu estou aqui com vocês, tá bom? Teresina, Redenção, rapaz, olha de Redenção, legal, massa, viva noite, massa, Redenção, adoro Redenção, muito massa. Jardim, Crato, Ibiapina, Baturité, Antonina do Norte, Farias Brito. Pessoal, quero agradecer aí, fique com Deus, né? Um abração, espero que vocês tenham, né, gostado aí da aula. Fortaleza, Redenção também, aí tem Redenção muito legal aí. Zona Urbana de Baraúna, Rio Grande do Norte, deve ser, né? Os Ibeiros de Baraúna, legal, Baraúna, excelente. Obrigado, pessoal, obrigado aí pelas, né, considerações, pelo carinho também, tá bom? E estamos aí, tá? Acompanhe nas redes sociais aí, né? Daniel Colares, tá bom? 78, localiza lá a gente lá, 08, desculpa, 08, tá? Que a gente tá lá para responder vocês na mensagem também, tá bom? Beleza? Legal? Abração. São Francisco do Conde, Bahia, a Érica. Ixi, pai, Jati, muito bom, legal. Valeu, moçada. Abração para vocês. Qualquer dúvida, pessoal, entre no WhatsApp do IB e aí a galera tá prontinho para te atender, tá bom? Valeu, vamos lá, vamos descansar agora. Um abraço, fique com Deus. Muita galera de Jati, bacana, legal. Muito bom. Fui.